Oi, meu povo e minha pova! Tudo jóia? E aí, mais um vídeo no canal. Quero muito saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Deixa aí nos comentários sugestões, como a gente pode melhorar, ideias da gente fazer vídeo. E hoje eu vim fazer o terceiro vídeo e vim contar sobre um assunto que muita gente me pergunta. Muita gente que tem dúvida como eu coloquei, quando eu coloquei, se eu me arrependi. Vim falar das tetas, gente, do silicone. Que demais! Vim tirar umas dúvidas, contar como foi a minha história com silicone pra vocês. E quando eu era mais nova, eu sempre trabalhei como modelo e eu tinha a intenção de colocar, tinha vontade de colocar, mas eu tinha medo que fosse prejudicial no meu trabalho. Porque antigamente o padrão era bem magrinha, sabe? Tinha que ser bem magrinha. E eu era bem magrinha, não tinha nada de peito. Vou pedir pro Vitinho colocar uma foto aí de como eu era antes, destetada. E aí eu cresci, né? Fiquei mulher e tal, os padrões mudaram. E aí sim eu resolvi que eu ia colocar o silicone e tava decidida. Quando eu decidi que eu ia colocar o silicone, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pra todas as minhas amigas que tinham silicone. Perguntar que médico foi, se doeu, se não doeu, todas as dúvidas que todo mundo tem. Enfim, fui em vários médicos e encontrei o Dr. Luiz Eduardo, que assim, sabe, deu match. A gente se encontrou e foi. Ele me deixou muito à vontade, ele conversou muito comigo, ele me contou exatamente como ia ser, o que eu ia sentir e tudo mais. Ele foi bem transparente comigo. E eu confiei muito nele. Nesse dia eu já tava com tudo na minha cabeça. Eu queria colocar 250 ml e queria colocar o formato gota. Porque além de qualquer coisa, eu queria que meu seio ficasse bem natural, sabe? Que quando as pessoas olhassem, as pessoas não falassem, ela tem silicone. Nada contra quem coloca os seios maiores e tudo mais, mas é que pra mim eu não gosto. E o doutor Eduardo já fez os pedidos dos exames e eu já saí de lá, eu falei, eu vou colocar. Já saí de lá decidida. Enfim, fiz os exames, levei de volta e fui aprovada. Porque a gente precisa ser aprovada, tem que estar tudo certo com todos os exames que ele pedir. E aí fui aprovada. Depois disso que eu fui aprovada, fomos pro centro cirúrgico. Fiz uma visita no hospital que eu ia ficar antes disso, é muito importante. Sempre dizem que é muito importante a gente ficar em hospital, porque qualquer problema que der na cirurgia, a gente tem um hospital real, porque normalmente esses hospitais que só atendem cirurgia e tudo mais, não tem UTI, não tem equipamentos que sejam necessários se houver alguma emergência. Então a gente preferiu fazer em hospital e ele já tinha me dito que a gente ia colocar por baixo do músculo, porque eu tinha pouca pele, então assim, quando a gente tem pouca pele, dá pra esticar bastante e colocar por baixo do músculo. Por baixo do músculo dizem que é muito melhor, porque a sustentação do seio é maior, ele não cai, e dizem por aí que é melhor pra amamentação, enfim, pra gravidez e tal, por baixo do músculo. Mas tem gente que tem muita pele e não pode, eles não indicam pra colocar por baixo do músculo, eles indicam pra colocar por cima do músculo. Mas enfim, o seu cirurgião, com certeza, se for um cirurgião bom, ele vai te aconselhar a fazer o certo. Tive amigas que deram super certo com silicone e tive amigas que deram super errado com silicone. Isso me deixava com muito medo. Mas era uma vontade que eu tinha e eu falei, cara, eu vou fazer. Confiei muito no doutor, chegamos no centro cirúrgico e ele já tinha me dito que a gente ia fazer a cirurgia com anestesia local e sedativo. Então é um remedinho que ele te dá, você dorme e ele só dá anestesia local, não foi anestesia geral. Cheguei lá, fiz não sei quantas mil horas de jejum e tal. Cheguei morrendo de fome, estressadíssima. Fui pro quarto, fui super bem atendida. Depois disso o doutor chegou, conversou comigo, me explicou de novo como tudo ia acontecer, se eu tava tranquila, me acalmou, porque eu tava muito ansiosa, muito nervosa. E o meu maior medo ali naquela hora é porque assim, o meu sono é muito leve. Tipo, qualquer mosca que entrar no quarto eu acordo. E eu pensei assim, cara, se é um sedativo, que é um remédio que vai me fazer dormir, e se eu acordar? O meu maior medo era acordar no meio da cirurgia, assim, e me ver toda rasgada, entendeu? E aí o doutor foi lá, conversou comigo, me acalmou, falou que não ia acontecer e tudo mais. Enfim, realmente não aconteceu. Fui pro quarto, fui pra sala cirúrgica. Chegando na sala cirúrgica também, todo mundo muito simpático comigo e eu tremendo, eu tremi igual vara verde. Gente, eu tava muito nervosa, muito nervosa. E cheguei no centro cirúrgico, me colocaram na maca, me levaram
pra onde realmente ia ser a cirurgia. E aí foi um negócio meio assustador, assim, porque eles me deitaram numa cama e colocaram uma tábua por baixo, assim, do meu pescoço. E aí pegaram meus braços e começaram a me amarrar. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Porque estavam me amarrando na maca. Nisso que estavam me amarrando desse lado, veio o anestesista. Não sei se era o anestesista que dá o sedativo, mas enfim. Veio a pessoa e colocou um negocinho na minha veia e ele falou assim, pediu pra eu contar de 10 até 0, é isso? Ou de 0 até 10? Ao contrário. Tá, de 0 a 10 ao contrário. E aí eu comecei, 10, 9, 8, e nisso a mulher me amarrando e eu assim, em choque. Por que ela tava me amarrando? O que ia acontecer comigo? E aí a hora que eu olhei de novo pra ela, que eu perguntei o porquê que ela tava me amarrando, eu apaguei. Aí, a partir desse momento, eu não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu tava numa sala, sozinha, eu e um enfermeiro. E eu acordei e não sabia, não sei o que eu conversei com ele, não sei o que eu falei, porque eu tava bugadíssima, total tonta. E dormi de novo, porque eu tava com muito sono, dormi. E aí, quando eu acordei de novo, eu já tava no quarto. Aí, os meus pais estavam lá, que foram meus pais que foram comigo. Meus pais já estavam lá. E eu já acordei, olhei pra baixo assim, eu já tinha teta. Já tava com a malha cirúrgica e já tinha teta. Eu falei, nossa, já tenho teta. Já sou outra mulher. E durante, assim, depois, logo após a cirurgia, eu não senti dor alguma. Eu sei que eu fui tomando muito medicamento. Toda hora a enfermeira entrava e trocava o medicamento. Era muito medicamento e muito soro. E eu passei, acho que minha cirurgia foi bem de manhãzinha, eu devo ter finalizado a cirurgia tipo 1h da tarde. E é uma cirurgia bem rápida, viu, gente? Falam que, nossa, não é demorada, é tipo uma cirurgia de 1h. E eu entrei no hospital às 10, a minha cirurgia começou tipo 11 e eu devo ter saído da cirurgia, assim, me recuperado bem, acordado 1h da tarde. E aí da 1h da tarde até às 10, 11 horas da noite foi só medicamento e tudo mais. Na parte da tarde, assim, das 6 pra baixo, eu comecei a sentir uma dor muscular. Sabe quando você treina peito, que você sente dor aqui? Eu tava sentindo só essa dor. E eu falei assim, nossa, será que é essa dor que todo mundo falou que doía? Mano, eu não acredito que as meninas reclamam disso, sabe? Eu falei, nossa, que frescura. Porque não era uma dor, tipo, nossa, insuportável. Enfim, fiquei feliz, falei, nossa, a anestesia tá passando e eu tô sentindo a dor real, que é isso aqui, e vai ser tranquilíssimo. Fui pra casa, felizaça da vida. Chegando em casa, eu não tinha posição pra ficar, porque a gente não pode ficar de lado, não pode se mexer, não pode erguer os braços. Tem várias coisinhas, assim, várias regrinhas que não pode fazer pra melhorar a cicatrização, o processo da cicatrização. E eu coloquei por baixo, né? Então o que complica mais, porque eu não pode erguer os braços mesmo. E coloquei na hora da cirurgia, o doutor olhou meu seio e ele pegou a prótese de 250 ml, que era o que eu tinha escolhido, e ele pensou, como a minha prótese, a que eu escolhi, era vitalícia, é uma prótese que a gente não precisa ficar trocando de 10 em 10 anos, só se ela realmente der problema. E ele falou assim, cara, ela vai ser mãe, ela vai crescer, ela vai virar adulta e tudo mais, e, tipo, vai ficar com 250 ml, uma hora ela vai olhar e não vai mais se satisfazer com o tamanho. Na hora da cirurgia, ele resolveu que ia colocar 300 ml. Na hora da cirurgia. Aí ele mudou e quando eu voltei pro quarto, ele me contou. Quando eu tava bem, já consciente, ele virou pra mim e falou, Mari, eu coloquei 300 ml, porque 250 eu coloquei no seu seio, vi que ia ficar muito pequeno. Ele testou a de 250 e falou que ia ficar muito pequeno, que eu não ia gostar, que eu ia ter me arrependido, que eu ia querer colocar mais pra frente. Enfim, pra evitar isso, ele pegou e colocou a de 300. Pra mim foi um absurdo, porque eu falei assim, nossa, 300 ml, mano, eu vou ficar muito tetuda, mano do céu, vou ficar só a teta. Mas no final das contas, não. Tava tudo certo, confiei muito nele, ele foi super certinho. Fui pra casa, já em casa eu dormi, né? Eu cochilei, dei várias cochiladinhas, porque eu tava meio dopadinha de remédio, né? Que eu tomei remédio a tarde inteira no hospital. E chegando em casa a gente toma mais analgésico, mais remédio, antibiótico e tudo mais. E a gente acaba capotando. Eu ia cochilando, cochilava e acordava. Sem posição, não podia deitar.
Eu dormia, tipo, sentadinha, assim, com uma almofada e dormia sentada. Então, assim, é muito ruim. É super desconfortável. No dia seguinte, logo pela manhã, me deu uma vontade absurda de fazer xixi. Eu vou pedir pro Vitinho ir colocando os vídeos, porque eu tenho tudo isso gravado, inclusive no meu Instagram, que vai aparecer aqui, tem um destaque lá só, tudo do meu silicone, como foi. E aí vocês dão uma olhada lá, mas eu vou pedir pro Vitinho ir colocando alguns videozinhos aqui no meio pra vocês entenderem. E eu não conseguia levantar sozinha, a gente não pode fazer força, não pode fazer força pra nada. Então tudo que eu precisava eu tinha que chamar minha mãe. Aí chamei minha mãe. 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 Ai, cruz. Tá acordada? E nisso eu já tava sentindo uma dor aqui no corte. Chamei minha mãe foi lá, me levantou. A hora que a minha mãe me levantou, foi a pior sensação da minha vida. Foi horrível, foi horrível. Parecia que tinha água dentro do meu peito, tipo, um negócio se mexeu dentro de mim. Eu não sabia, nunca tive silicone, eu não sabia que era assim. Então o negócio se mexeu, fez uma pressão gigante dentro de mim e doeu muito, muito. Sabe quando você bate a costela, essa parte aqui na quina de algum lugar? Parecia, a sensação que eu tinha é que tinham pegado um martelo e martelado toda essa minha parte aqui, mas doía muito, mas muito, 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 muito. Eu chorava de dor, cada passo que eu dava eu chorava, foi horrível, foi a pior sensação da minha vida. Fui no banheiro, fiz xixi, voltei pro quarto e comecei a refletir, a pensar o que eu tinha feito da minha vida. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Que dor é essa que eu tô sentindo? Gente, eu senti uma dor que eu não tô exagerando. É uma dor bizarra, dói muito, muito. E doía pra espirrar, doía pra respirar fundo, doía pra falar alto, doía pra tudo. Tudo doía. Esse primeiro dia foi horrível. O segundo dia doía ainda, doía muito. E no primeiro dia eu ainda tava com os riscos da caneta, né, que o doutor faz, porque eu não podia tomar banho, não podia fazer nada, então eu fiquei do jeito que eu tava, com curativo e tudo mais. No segundo dia, minha mãe pegou o lencinho umedecido e me limpou. Limpou meu sovaco, né, limpou minhas coisas tudo, porque, né, senão você fica fedendo. Aí foi tudo no lavagem a seco, entendeu? E tirei os riscos da caneta e tudo mais. No terceiro dia, ainda doía muito, muito. E foi nesse terceiro dia que eu entendi que eu tava arrependida. Aí nesse terceiro dia eu falei, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Eu não sei se vale a dor. Eu sou muito cuzona pra dor. Tá doendo, tipo, muito. De verdade. Eu não acho posição pra ficar. De todos os jeitos doem. E a sensação que eu tive agora, levantando remédio pra dor embaixo da língua. Levantando, parecia que tinham martelado todas as minhas costelas. Tentando arrancar com a mão, assim, é horrível. E dói, tipo, exatamente o corte, sabe? Não façam, dói muito. Eu quero tirar, eu não quero mais. Eu não sei por que eu fiz isso, por que eu me machuquei, por beleza, por estética. Assim, um arrependimento que eu chorava, eu não sabia o que eu ia fazer, porque não tinha o que fazer, entendeu? O negócio já tava dentro de mim, já tava toda cortada, toda reganhada, toda arrebentada, não tinha o que fazer. Resolvi aceitar, né? Aí é aquele negócio, daquele processo lento. No quarto dia, a dor era menor, um pouco menor. Eu ainda não conseguia levantar sozinha, não conseguia mexer os braços, enfim, não conseguia fazer nada sozinha ainda. Não comia direito, porque você literalmente fica zero fome. E eu comecei a me sentir obesa. Assim, sério, eu tava me sentindo muito gorda. Eu tava muito inchada, vocês não têm noção. Tipo assim, os meus anéis estavam presos no meu dedo. Eu tava muito inchada, muito. Isso no quarto dia. Nesse quarto dia foi o dia que eu fui liberada pra tomar o meu primeiro banho. A minha mãe tirou o meu sutiã e ela olhou pro meu peito e ela falou, filha, olha que lindo que seu peito tá. E eu não queria olhar pro meu peito.
eu peguei um ranço bizarro. Eu não queria, eu tava com ódio, eu não queria ir no médico, eu não queria olhar pro meu peito, eu não queria nada por conta da dor, eu tava muito arrependida, eu desgostei, sabe? Eu perdi o tesão total, tipo, perdi a vontade, perdi tudo. E aí eu não queria olhar meu peito. E aí o quarto dia eu não olhei meu peito, o quinto dia eu não olhei meu peito, o sexto dia eu não olhei meu peito, o sétimo dia eu não olhei meu peito e no oitavo dia eu fui no médico. Nesse oitavo dia, eu já tava um pouquinho melhor da dor, mas mesmo assim eu não queria olhar pro meu peito. O médico tirou minha malha cirúrgica, me colocou na frente do espelho e falou, olha o seu peito. E aí foi a hora que eu olhei meu peito e eu falei, meu Deus, tá muito grande. Eu falei, mano, meu peito tá muito grande. Eu falei, não vai dar, vou perder o emprego, não vou mais conseguir trabalhar e não sei o que. Surtei. Falei, meu peito tá enorme. Aí ele me explicou que pra eu ter calma, porque ele ia desinchar, tava muito inchado, óbvio, tava todo machucado por dentro, e era normal a dor que eu tava sentindo, afinal, foi por baixo do músculo, então é só você mentalizar e pensar que ele fez um corte aqui embaixo, descolou toda a minha musculatura e enfiou uma prótese, tipo, 12 vezes maior que o meu peito. Ou seja, esticou toda a pele, costurou por dentro, costurou por fora e descolou a musculatura inteira do seio, que é uma parte sensível. Qualquer pessoa que bate a teta dói, entendeu? Então, é normal sentir dor. Ele me explicou tudo muito direitinho, foi aí que eu resolvi entender. Falei, não, tá tudo normal, é coisa da minha cabeça. A partir desse oitavo dia, tudo começou a melhorar. No 12º dia, eu já conseguia me mover um pouco, mas eu já conseguia mexer os braços, mas não podia, porque tem que evitar ao máximo que puder mexer os braços pra cicatrização ficar perfeita. E então era a mesma coisa, não podia fazer força e tudo mais. Essa é a parte mais chata, assim, pra mim. Além da dor, é a parte mais chata, ficar dependente de alguém, que é muito ruim. Aí acho que no 20º dia ele me liberou pra dormir de lado. Cara, foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu não consigo dormir assim, sabe? Tipo, morta, assim, pra cima. Eu acho que não, antes disso, no 10º dia ele me liberou pra deitar. Só que só deitar assim, né? E é horrível dormir assim, dormir de barriga pra cima. Eu não consigo dormir assim. Então eu continuava preferindo dormir sentada. Mesmo ele me liberando pra deitar, eu continuava preferindo dormir sentada. No 20º dia, ele me liberou pra dormir de lado. Eu acabei de sair do meu segundo retorno hoje, depois da cirurgia. Hoje faz exatamente 20 dias que eu operei. É a terceira vez que eu tô trocando o curativo, que eu fiz a troca de curativo. Agora, o meu cirurgião pediu pra diminuir a frequência. Antigamente eu trocava de 7 em 7. Agora eu vou trocar de 5 em 5. E minha cicatrização tá, tipo, sensacional. E a minha conquista de hoje é que eu já posso dormir de lado. Mas sem mover os braços e sem dormir apoiada no seio. Então no 20º dia eu já tava dormindo de lado, mas com muita cautela. Então você acaba dormindo mal, porque você tem medo, né, de qualquer coisa acontecer, de você pressionar demais, enfim. Acho que no 30º dia, se eu não me engano, foi um mês depois, eu fui lá, retirei os curativos. Tirei todos os meus curativos, tirei todos os pontos externos e... Mentira, não tirei os pontos externos, não. Eu só tirei os curativos e os pontos externos ele falou pra mim que ele ia cair normal, ia cair naturalmente. Conforme o tempo fosse passando, os meus pontos iam caindo sozinho. E aí, depois disso, gente, do 30º dia, que eu já podia tomar banho, que eu já podia fazer as coisas, tipo, mais ou menos direito... Foi aí que eu comecei a aceitar o meu peito, entendeu? Que minhas amigas olhavam minha teta e falavam, nossa senhora, seu peito tá maravilhoso, seu peito tá muito bonito, seu peito tá isso, tá aquilo. E como eu já tinha tido problema com muita amiga que colocou silicone, que deu errado, enfim, eu tinha muito medo de alguma coisa dar errado, então eu segui os passos muito certinho, muito certinho. Passou um mês, com 1 mês e meio, 1 mês e 15 dias de cirurgia, eu tava na balada. Eu fui pra balada a primeira vez, com a malha cirúrgica toda amarrada, e fui pra balada. Eu fui pra balada porque eu fui trabalhar em Campos do Jordão, fui fazer um evento, e tava com as amigas e tudo mais, enfim, acabou rolando, a gente foi pra balada, e eu fui pra balada com as tetas desse jeito, com 1 mês e meio, mas eu não aconselho, gente, que medo. Parecia que a qualquer momento eu ia passar e alguém ia me dar uma cotovelada, sabe? E, tipo, ia arreganhar tudo, minha teta ia cair, tipo, meu silicone ia cair. Enfim...
Depois disso, meu arrependimento passou. Hoje eu aceito muito bem. Eu acho que, muito pelo contrário do que eu achava, eu acho que o tamanho do meu peito tá perfeito. Agradeço milhões de vezes o Dr. Eduardo, porque se ele tivesse colocado 250, talvez eu acharia pequeno mesmo. E eu acho que esse tamanho tá, tipo, ideal pra mim, tá do jeito que eu gosto, porque ele ficou bem separado. Ele tá junto agora porque eu tô de sutiã, mas meu peito ficou bem separado, tipo, bem certinho, do jeito que eu queria. Um peito aqui, nada junto, assim, nem aqui, entendeu? Do jeito que eu queria, ficou. Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei o molde do meu silicone, gota. Eu coloquei 300 ml, coloquei por baixo do músculo e coloquei aqui por baixo também. O corte que eu fiz foi aqui embaixo. Então, acho que são essas informações que eu preciso passar pra vocês. Eu tenho algumas dicas também, que são bem legais falar, que quando você pensar em colocar o silicone, você já foi pra consulta, já começa a hidratar seu peito com muito creme. Porque o óleo, ele não hidrata tanto quanto o creme. Isso foi o médico que disse, tá? Não sou eu que tô falando, não. Então, eu tacava creme, deixava meu peito chuchado de creme, deixava a pele absorver. Então, eu tacava muito creme. E deixava absorver. Outra dica é seguir todos os passos médicos, não abusar, não levanta o braço, não... Cara, não faz, porque se der merda, sério, eu tive amigas que romperam os pontos internos, que o peito ficou torto, sabe? Tipo, ficou um pra cima, outro pra baixo. Cara, é sério, dá uma bosta que vocês não têm ideia. E aí isso vai fazer vocês passarem por tudo de novo. E o que eu menos queria na face da terra, que eu menos quero na face da terra, é ter que passar por isso de novo. E se o médico falar pra você, te instruir a colocar por baixo do músculo ou por cima do músculo, enfim, cara, segue o que o seu médico tá falando. Ele sabe o que é melhor pra você. Tem gente que tem muita pele, o cirurgião instrui a tirar a pele, a fazer aquela cirurgia que tira a pele. O cirurgião instrui a fazer aquela cirurgia que tira a pele. E depois que você tirar a pele, você coloca a prótese do silicone, que é aquela cirurgia do T, sabe? Então segue sempre o que o seu médico tá dizendo, o que o seu médico tá falando. Eu super aconselho o Dr. Luiz Eduardo, ninguém tá me pagando por nada, tá? Isso não é job, não é publi, não é nada. Eu tô falando porque ele é um médico do caramba. E ele atende na clínica Ebela, aqui em São Paulo, que fica na Brigadeiro, se eu não me engano. Brigadeiro, vida? Mentira, o namorado dormiu. Tô sem acreditar. Enfim, a clínica fica lá na Brigadeiro, ali na parte do centro de São Paulo. E, cara, eles são muito atenciosos. Sério, atendimento maravilhoso. Tanto que, assim, meu pós-cirúrgico, eu fiquei com o telefone pessoal do médico. Qualquer problema que eu tivesse, eu podia ligar diretamente pra ele. A secretária dele, o pessoal auxiliar, tipo assim, todo mundo mara. E eu aconselho vocês a colocarem silicone somente se vocês têm certeza do que vocês querem. Não assim, minha amiga colocou e ficou legal. Não. Olha pra você, se olha no espelho, vê se realmente você vai ficar legal, se você vai gostar. Porque é um sofrimentinho, viu? É um sofrimentinho que eu não sei, assim, se é totalmente válido. É só pra quem quer muito colocar. Não tô colocando medo em ninguém, tá? E outra, dizem também que quem coloca por cima do músculo, que não descola a musculatura, dói muito menos. Todas as minhas amigas que colocaram por cima do músculo, falando pra mim, meu, não doeu nada, essa dor que você sentiu aí, nunca vi, entendeu? Tanto que muita gente no Instagram me chamou de mentirosa. Falou que eu estava fingindo que eu estava sentindo dor. Quem dera se eu estivesse fingindo, que eu estivesse fingindo. Porque, olha, doeu. Doeu muito. Mas, enfim, façam se vocês tiverem vontade. Não façam porque vocês viram a amiguinha fazer. Não façam porque vocês, sei lá, por qualquer motivo fútil. Só coloquem se vocês realmente não forem felizes com o corpo de vocês. Se vocês se olharem no espelho e falarem, tá faltando alguma coisa no meu sutiã. Porque foi nesse momento que eu resolvi colocar. Eu olhei a minha teta e falei, tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando. E aí eu resolvi e coloquei. Hoje eu não me arrependo mais. Mas na época que eu coloquei, eu me arrependi. Então, gente, se vocês tiverem mais dúvidas sobre silicone e tudo mais, vai lá no meu Instagram, eu vou colocar uma caixinha de pergunta hoje, nesse dia que o vídeo sair. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá pra vocês mandarem todas as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre silicone, sobre
tetas. Eu não sou a melhor entendedora, mas eu já passei por um bocado com as tetas, entendeu? Então eu posso responder. Então eu vou deixar a caixinha de pergunta lá no Instagram, vocês vão lá, sigam, mandem as perguntas de vocês que eu vou responder lá no Instagram, beleza? Deixa o like, deixa o joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal, manda um beijo pro Vitor aí nos comentários também, né, Vitinho? Vitinho é um moleque da hora, Vitinho é editor. Meu namorado tá dormindo, porque ele é muito companheiro. E acabou, né? Acabou? Então é isso, gente. Um beijo. Até quinta que vem com mais um vídeo no canal.